Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Educaê. O Amor Exigente de Jardim da Penha acolhe a todos vocês com muito carinho. Acolhe cada um de vocês com o carinho que cada um merece. Acolhe todas as famílias, acolhe todos os professores, acolhe todas as escolas que aqui estão presentes. Com certeza, uma média de 150 pessoas estão presentes conosco. Então, recebam o nosso abraço virtual. Vocês lembram que no primeiro encontro nosso, eu dei os parabéns para vocês que estavam buscando o amor exigente antes que coisas ruins aconteçam? Lembram? Pois é, né? Então, hoje eu quero reiterar esses parabéns e quero aumentar ainda, porque para todas aquelas pessoas que perseveraram. E olhe, todos nós que perseveramos, com certeza, no futuro veremos a vitória por esse trabalho que iniciaram hoje. Mais uma vez, parabéns e sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Tiago, querido. Ô, meu filho, obrigada, meu filho, pela ajuda e o carinho com a nossa equipe aqui no nosso Educaê. Muito obrigada por tudo e seja bem-vindo ao nosso trabalho. Bem-vindo a toda a equipe de prevenção do amor exigente, através da pessoa de Bernadette. Bem-vinda, Bernadette, bem-vinda. Bem-vinda, minha nossa equipe fantástica de Jardim da Penha, bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda, nossa querida e mestra, meio que nossa mãe, meio que mãe de toda, dona Mara. Quanta alegria tê-la conosco, Mara. Sabe, Mara, eu nem sei se alguém poderia imaginar o tamanho do meu orgulho, da minha emoção, a cada vez que vejo essas nossas meninas dedicando o seu voluntariado ao amor exigente. E, principalmente, nesse nosso Educaê. Todas maravilhosas. Sabe, Mara, eu vi estas meninas crescerem no amor exigente, com competência de dar muita alegria. Sabe, também tem uma alegria muito grande, eu nem sei se é alegria, se é orgulho, mas eu acho que é alegria. Que o AE nasceu aqui no Espírito Santo pela dor da minha família. Nos idos, num final de semana de 6 de novembro de 1995, estava eu lá na APOT, num curso de paz, buscando um alívio, a solução para a minha dor. E daí, Mara, quando começamos o encontro, você que sai de uma porta para dar início ao nosso encontro, e todas aplaudem calorosamente, e muito merecido. E eu olhei para você e pensei, é Nossa Senhora. Mas não era Nossa Senhora, Mara. Era a Senhora Mara a serviço de Deus. E eu lhe agradeço pelo seu sim, pela sua entrega, Mara. Mas daí, Mara, depois do encontro, lá nos atendimentos individual, lá pela madrugada já, você acabou de me atender e me disse, Lúcia, ame seu filho como um filho muito amado de Deus. Mara, querida, eu passei a noite naquele alojamento só ouvindo aquelas palavras
e buscando colocá-las em prática. E eu as coloquei. E hoje, após tantos anos de ter ido buscar a solução para a minha dor, encontrei através do amor exigente na sua pessoa e nos princípios. E hoje a minha alegria é muito grande, porque a minha dor trouxe felicidade para tantas outras famílias, pela a graça de Deus. Obrigada, querida, porque você nos ajudou e continua ajudando todas as famílias que buscam o amor exigente. E esse povo que está aqui hoje, ele está chegando antes que as coisas ruins, né? E agora eles querem, eles esperam a sua fala. É a sua vez, amadas. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Lúcia, obrigada. Sabe, cada vez que eu estou na frente de vocês, eu fico tão emocionada e, ao mesmo tempo, eu amo tanto cada um de vocês. Amo tanto o amor exigente. Eu não sei se vocês fazem ideia do quanto o amor exigente é importante para mim. Faz parte de mim, da minha vida, da história de cada um de vocês, que é um pouco a minha história também. Bom, não quero perder muito tempo para ficar, mas quero cumprimentar essa equipe extraordinária, cumprimentar a Bernadette pelo trabalho dela, pela luta, pela prevenção. Sabe, quando nós começamos a testar a prevenção, a Bernadette fez um dos primeiros cursos de prevenção e levava as duas menininhas dela e punha o colchão no chão e ficava ela, o Leonel, as duas no colchãozinho e ela ali participando do grupo. E está aí firme, nem sei quantos anos, 2004, foi logo depois lá de Londrina, do Congresso de Londrina, 2003, né, Bernadette? Não, acho que foi 2004, nem me lembro mais, 3 ou 4, é muito tempo. Eu acho que foi 3. Nós saímos do congresso, a Liane e eu viemos de ônibus, viemos conversando, e eu disse, Liane, vamos pôr em prática, para depois já escrever o livro e ver se no congresso lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já começa o nosso grupo de prevenção, o livro de prevenção. E a Bernadette foi cobaia lá no começo, dava palpite importante, fomos construindo devagarinho tudo isso, não é? Obrigada, Bernadette, obrigada pelo trabalho de cada um de vocês. Tão importante vocês estarem aqui e fazerem pelo amor exigente isso que vocês estão fazendo. Vale a pena. Eu posso afirmar com convicção, vale a pena. Bom, eu tenho hoje a possibilidade de falar da espiritualidade. Queria falar com vocês, depois desse agradecimento sincero por cada um que está aqui acompanhando esse curso, das pessoas que o organizaram e que diz que foi um curso tão bonito, o meu agradecimento sincero e o meu amor, falar para vocês que o primeiro pilar do amor exigente foi a espiritualidade. Foi ali
querendo ficar perto de Padre Haroldo, porque ele nos levava para perto de Deus. Nos cursos de relaxamento e oração, ou nos cursos de oração com o Espírito Santo, nós tínhamos a presença quase que palpável de Deus. E aquele desejo de servir Deus na pessoa dos nossos irmãos fez com que mais tarde nós nos doássemos para o amor exigente. Eu e minhas amigas que estavam lá comigo. Eu tenho escrito mais profundamente sobre isso, está muito claro agora como é que foi aquele começo, e era realmente extraordinário. E a espiritualidade foi o primeiro pilar, porque foi ela, a espiritualidade, que sustentou tudo que veio depois. Queria falar um pouco do Padre Haroldo naquele tempo. Nós éramos profundamente atraídos pela maneira simples, pelos conceitos práticos que ele levava para a gente. Era viver a fé a serviço do irmão. Nós nem sabíamos muito bem o que nós estávamos fazendo, mas a gente tinha certeza que nós estávamos no caminho certo. E sabem como é que o Padre Haroldo se tornou jesuíta? A Lúcia sabe, a Clotilde, a Ana Maria, ele falava muito disso. Inês, você lembra ele contar a história que ele queria ser padre? Não, ele queria ser médico, como o pai dele, mas acabou indo para ser militar. Foi ser piloto de avião, caiu, e daí estava fazendo um treinamento. Ele já não era criança, mas tinha estado um bom tempo lá como militar e fumava muito. E a dona Minha, mãe dele, junto com a carteira de cigarro, pôs um crucifixo no bolso de Padre Haroldo. E quando ele estava na carroceria do caminhão, indo para o treinamento, ele tirou a carteira de cigarro e veio junto o crucifixo. E ele ficou olhando para aquele crucifixo, a cruz de Cristo, e diz que teve uma das contemplações mais efetivas na vida dele. Ele conversou com Cristo. E ele perguntou, mas é verdade que você deu a sua vida e que você fez tudo isso? E que diz que veio de volta. E você, Haroldo? Isso é verdade. E você, o que você está fazendo com a sua vida? O que você fez? O que você faz? E o que é que você vai fazer? E depois de algum tempo, eles fizeram o treinamento, ele voltou, deixou o crucifixo. Quando foi pegar outro cigarro, estava lá o crucifixo. E o caminhão parou em frente a uma livraria. E ele diz que desceu e viu na livraria a história da vida de Cristo. Foi lá, comprou e nunca mais parou de ler sobre o Cristo. E pediu licença da carreira militar, eles deram, e ele escolheu ser jesuíta. Daí, eu queria contar para vocês um pouco como prevenção
também a minha história, sabe? Eu nasci numa família cristã, católica, que me mostrou com a vida deles. Papai era médico, mamãe estava sempre presente, o ajudando, uma fé com obras. Meu pai, minha mãe, meus avós, especialmente a mãe do papai, era uma mulher muito forte e muito católica. E depois eu sempre estudei em colégios católicos, e meus professores e professoras, freiras, eram modelos muito inspiradores também. Daí casei com um protestante. Fiquei encantada com meu marido. Eu estudava em Belo Horizonte, ele em São Paulo, mas as cartas dele eram uma beleza. E quando eu terminei meu trabalho e precisava fazer uma monografia do Bernanos, um autor francês que eu conhecia pouquíssimo, e não havia nada para pesquisar. Meu marido me ajudou tanto que a minha nota era dele mais do que minha. E quando nós nos casamos, ele jurou que ele não interferiria na minha religião. Foi o bispo de Jataí que pediu para ele fazer isso. E ele nunca interferiu. Mas nós fazíamos reuniões de tempos em tempos, final de semana, que ele estava livre, com as crianças, para ensinar sobre a vida de Deus. Vocês sabem que se nós não dermos um conhecimento de Deus, enquanto nossas crianças são pequenas, mais tarde é muito difícil deles conhecerem Deus. E naquela época a gente fez isso, a gente ajudou as crianças a conhecerem Deus. Mas conviver com o Padre Haroldo tão proximamente foi um divisor de águas na minha vida. Padre Haroldo me fez conhecer Santo Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas. Que homem extraordinário! E saber rezar como o Santo Inácio ensina é um privilégio. Foi uma coisa que verdadeiramente fez a diferença na minha vida. Quando o amor exigente, porque foi decisão de Padre Haroldo, a espiritualidade era toda com ele. Nós éramos, acho que 80% de católicos em volta dele, fazendo os trabalhos que ele sempre tinha, muitas frentes de trabalho, e tinha as equipes diversas. Mas chegou um momento em que nós fomos para Uberaba, Uberlândia, ali, Triângulo Mineiro e sul de Goiás, e Padre Haroldo falou: Dona Mara, nós temos que ser pluralistas. Eu nem sabia muito bem o que era isso. Eu falei: ecumênicos? Não, é mais do que ecumênico. Ecumênicos são só cristãos. Nós temos que acolher tudo e todos. E sabe que nós fomos dar um curso em Rio Verde, e ele foi num centro espírita, ficou hospedado na casa de um espírita que ele pediu, e ali marcou a pluralidade do nosso primeiro pilar. Houve algumas reclamações, especialmente o pessoal lá do Rio Grande do Sul, ficava meio bravo, tinha pastoral do toxicômano, e eles
eles queriam muito que fôssemos só católicos. Houve algumas dissidências, mas nos mantivemos firmes. E eu queria dizer para vocês uma definição da pluralidade, da espiritualidade que Padre Haroldo nos dá. Eu interpretei aquilo que Padre Haroldo queria da seguinte forma: espiritualidade pluralista é a busca sincera do amor, do bem, da justiça, com um profundo respeito por si mesma, por si mesmo, pela minha fé, pela sua fé, e um profundo respeito pelo outro e pela fé do outro. Era isso que Padre Haroldo nos passava, o respeito pelo outro, pela fé dele. Daí, no final da vida de Padre Haroldo, ele sempre, uma vez por semana, pelo menos, nós nos encontrávamos. Ele vinha até minha casa, tomava lanche, e no final da vida dele, já numa cadeira de rodas, uma das quintas-feiras, que ele estava lá comigo, eu perguntei para ele: padre, o senhor tem algum arrependimento? Alguma coisa que o senhor queria que fosse diferente daquilo que o senhor fez no amor exigente? Não, dona Mara, está tudo muito bom. Mas ele ficou olhando assim no vazio. Nós estávamos esperando a minha filha, Ana Silvia, e a Noeli, que sempre estavam lá para a gente falar de Deus, falar do amor exigente, tomar um lanchinho. Aí eu falei: mas tem alguma coisa que o senhor se arrepende? Ele falou: tem. Eu gostaria de ter pregado mais a minha fé. A partir de então, eu não sei se vocês perceberam, eu tenho falado muito da minha fé. Eu tenho profundo respeito pela fé do outro, mas eu tenho tentado nunca evangelizar, nunca querer trazer alguém para o cristianismo católico, não, mas eu quero compartilhar aquilo que a minha igreja, que a minha fé faz para mim. E é por isso que eu tenho falado claramente sobre as coisas que mais me tocam. E esse ano, esse tempo de pandemia, mais de um ano eu faço um retiro espiritual dia a dia, no dia a dia, acompanhado por uma freira lá de Itaici, acompanhada, são grupos pequenos, ela me acompanha, especialmente nós nos reunimos em grupo uma vez por mês. E eu tenho me aprofundado muito nas coisas de Deus, tem sido de um valor muito grande para eu estar bem e poder estar fazendo o nosso trabalho. Terminando, eu queria falar para vocês de 4 pontos que Santo Inácio nos propõe para contemplação, para alcançar o amor. Santo Inácio nos propõe, no primeiro ponto, eu vou fazer a pergunta para você.
você reconhece e agradece os presentes de Deus, expressão do amor e da criação dele? Aqui, Santo Inácio quer saber da gente se a gente agradece pela vida, pelo mundo, por aquilo que Deus fez para que a gente possa viver o mar, o céu, a terra, o sol. Reconheço e agradeço os presentes de Deus, expressão do seu amor na criação. Segundo ponto, todos os dons que nós temos são dons de Deus, são, de certa forma, o reflexo da imagem dele em nós. Quer dizer, quando a gente é bom de verdade, quando a gente faz essa obra como nos é proposta, quer dizer, é muito pouco a gente mesmo, porque a gente sempre é meio ruinzinho. É Deus em nós que nos faz prontos para contemplar o amor. Então, reconhecer que é dom de Deus os nossos dons. Saber falar, saber ter liderança, saber amar o outro. São dons de Deus. Terceiro ponto. Em todas as criaturas, Deus segue trabalhando, especialmente diante da dor, da tristeza, dos desafios. Ele nos sustenta e nos aperfeiçoa. Quem é que não percebe isso? Que nós somos aperfeiçoados e sustentados por Deus quando a gente sofre. E o quarto ponto. Em seus dons, Deus se dá a si mesmo e nos resgata e nos salva. Quer dizer, o amor de Deus nos salva. Nos salva já aqui e agora, sempre. E Santo Inácio nos faz ver isso de uma forma tão linda, na contemplação do amor. E que a gente saiba ter a gratidão a Deus pelo que nós somos, pelo que nós temos, pela nossa dor que nos aperfeiçoa e pela salvação que vem dele. Amém. E agora eu continuo. Quem fala? Quem manda falar? Agora o 12º princípio, com Dona Mara. Tá. Não tem ninguém mais. Não, bora para o princípio. Bora para o princípio. Eu vou apresentar para vocês um PowerPoint. Quanto tempo nós temos? Temos tempo, né? Vocês já falaram da beleza desse logo, não é? Vocês não são encantadas com ele? Via de mão dupla, amor muito maior que exigência, e o nascer de novo, o começar de novo, na alvorada da FEAE, no pôr do sol da FEAE. Falar do amor no amor exigente. Bom, sabe, a compensação que vem do verdadeiro amor torna o nosso 12º princípio básico de amor exigente, a E, compensação.
compensador. Mas queria bem que vocês tomassem atenção, que é o verdadeiro amor, que é compensador. Não dá para enganar. Não dá. Esse amor do qual eu vou falar é um princípio essencialmente brasileiro. E sabe, antes de eu pedir para Haroldo se eu podia alterar o programa americano, eu fiquei pensando muito em amor. E me incomodava muito a postura das mães, que era amar demais aqueles filhos, aqueles maridos, sem reserva nenhuma, que era um amor só de uma via de mão única. Era se doando o tempo inteiro, fazendo tudo por eles ou por todos. E aquilo me incomodava muito. Ao mesmo tempo, sabe, me incomodava também ouvir as pessoas falarem de amor. Daí, quando eu pedi o Padre Haroldo para acrescentar mais 2 princípios aos 10 que tinham vindo lá dos Estados Unidos, foi tão inspirada a decisão dele. Pode, dona Mara, mas deixe o amor por último. Eu pensei, acho que Padre Haroldo quer que eu deixe o amor por último, porque o nome do nosso programa é Amor Exigente. Eu teria posto amor e exigência. Mas ele pediu para o amor ser por último. Eu pensei, padre está querendo mostrar uma coisa que eu já tinha percebido, que é o amor tem que ser como um fio de ouro, juntando todos os nossos princípios, segurando desde o primeiro até o último. Deve ser por isso. Mas, gente, não foi só isso. Não foi só isso. Por quê? Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu, que eu acho tão engraçado. Sabe que Padre Haroldo, quando nós éramos moços, e eu bem mais moça que ele me chamava de dona. E agora que nós ficamos velhos ultimamente, ele começou a me chamar de Mara. Eu levava tanto susto. Mas por que será que ele me chamou de dona lá atrás, me chama de Mara agora? Acho que vocês já imaginam o que deve ser, né? Eu acho que era para impor respeito para os meninos, não sei. Bom, um tempo depois que nós tínhamos já construído esses 2 princípios, nós percebemos que a gente não podia ficar do jeito que nós estávamos. As pessoas não entendiam o nosso programa, não conseguiam vivê-lo. E sabe por quê? Porque elas não conseguiam ler, ou porque estavam tão atrapalhadas que não conseguiam ler, ou porque elas eram analfabetas. Sabe que no começo, lá nos anos 80, ainda havia muitos adultos que não sabiam ler. E não entendiam esse programa. Não compreendiam o que lia, porque eu acho que também a cabeça estava meio fora do trilho, não compreendia, não entendia o que estava dizendo. E outra coisa, pensava no princípio para mudar o outro, e não pensava na dificuldade do outro com aquele princípio.
Aí pedi de novo, padre, vou fazer mudança. Pode, dona Mar. Ele deixava. O padre sempre deixou, sempre teve confiança naquela minha liderança inicial. Daí nós resolvemos pôr um princípio por mês. Tudo bem. E o amor é o mês que celebramos o advento de Jesus. E para os cristãos, Deus é amor. 1 João 8. Eu não estou vendo o versículo aqui. Versículo 11? Não sei. Olhem vocês. 4. Versículo 4. Quando celebramos o advento, trabalhamos o amor. Coincidência? Não sei. É porque não tínhamos ainda pensado em trabalhar um princípio por mês. Os americanos não faziam isso, mas nós precisamos fazer. E precisamos também falar do princípio e eu, princípio e o outro. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente. Mas pensar no amor me parecia uma palavra gasta, mal usada, vazia. E aí eu vi as pessoas falarem assim, eu amo feijoada. Depois, sabe, dona Maria, eu gosto do meu marido. Mas que coisa. Gostar, no latim lá é sabor. Está tudo errado. Será? Mas hoje eu acho que está tudo certo. Cada um chega no ponto, na hora certa, do jeito certo. Mas preste bem atenção, gente. É você que vai dar o significado ou não a esta palavra. Isso só depende de você. Quando eu digo que amo vocês, amo todos vocês, amo de verdade, não é um sentimento vazio, é real. Eu sinto esse amor pelos meus filhos, no amor exigente, sejam eles da idade que forem. Eu me sinto meio mãe mesmo. E é verdadeiro o cuidado que eu tenho com o amor exigente e o amor que eu sinto por vocês. É muito verdadeiro. E eu acho que essa verdade e o uso mal feito da palavra está dentro da gente. É a gente que é responsável por isso. E não o outro. Não. Vocês sabem o que é princípio? É importante ser bem definido isso. É começo, é um novo começo, sim. Mas são valores, são preceitos que você traz para a sua vida porque você acredita neles. E fazer esse enunciado foi também um trabalho que eu queria fazer direito. E eu precisava falar do respeito que nós temos que ter. E eu estava sentindo que, à medida que os pais ficavam mais fortes, era o comodismo, era o egoísmo que fazia com que eles tomassem algumas atitudes. E vocês podem ver nos primeiros livros a sequência dessas
3 palavras. Não eram bem assim, não. Eu joguei assim. Eu acho que eu pus até primeiro exigente, exige, orienta e educa. Depois, trabalhando e vendo, eu pensei, não, primeiro a gente tem que educar. A pessoa educada, ela é possível de ser orientada. E só no final a gente exige. E foi esse o enunciado. Bem, saiu bem do coração e era o que precisava ser, de fato. Um princípio compensador tem que ter essas posturas, sem comodismo, sem egoísmo, um amor que respeita. Dois pontos que eu queria pegar com vocês, os 2 princípios que nós trouxemos. Olha, tem que ficar muito claro o objetivo da exigência, a razão da exigência. Os nossos filhos têm que saber por que nós estamos exigindo, por que nós estamos pedindo que a coisa seja feita. Tem que estar bem claro isso. E a importância do nosso amor na vida deles. O objetivo, a razão da exigência, a gente acaba aprendendo muito bem a dizer não, na hora certa, do jeito certo, porque nós temos uma razão muito clara para exigir, para pôr os limites, que possam nos proteger e protegê-los também. E se nós fazemos isso com esse amor que nós trabalhamos, com amor, por amor, nós somos salvos. Todos nós somos salvos. É assim. Temos que estar atentos a esses 2 pontos que, de certa forma, completaram, para nós, especialmente, latino-americanos, latinos, de um modo geral, o nosso relacionamento com os nossos. Para começar, nós temos que fazer o amor a nós mesmos. O amor a si mesmo, a você mesma, mesmo. Nós somos a medida perfeita para amar o outro. E é por isso aquela minha receitinha lá, seja boa para você. Boa para você e boa para o outro. E no trabalho desses princípios, olhe para você e se ame. Como é que você está amando você mesmo? Como é que você está cuidando de você, se protegendo, fazendo o melhor que você pode para você? Amando mesmo você, porque se você não gosta de você, você não fica livre para amar o outro. Há um impedimento. Pode observar as pessoas que não conseguem se amar, dificilmente conseguem amar por puro amor o outro. E isso é aprendizado. A bondade se aprende, o amor a gente treina. Olhe para você e se ame. Há sempre uma razão para amar-se e amar o próximo como a si mesmo. A espiritualidade nos mostra isso claramente, claramente. Para amar o outro por puro amor, eu entendi que nós precisamos querer amar. O amor verdadeiro abre os nossos olhos.
A gente deixa de ser cego. A gente enxerga o outro na fragilidade, na impotência, na incapacidade, mas você compreende, você não aponta, não julga. Esse amar de verdade abre os olhos. E abre os ouvidos também. A gente deixa de ser surdo. Ouvimos e escutamos. Pois é vendo e ouvindo que podemos amparar e consolar. Sabe, eu vejo que cada vez mais nós, na maior idade, vamos ficando mais frágeis, precisamos tanto de amparo, de consolo, tantas vezes. Os nossos pequenos, as crianças, os bebês, as crianças, os adolescentes, são todos de uma fragilidade. Os jovens adultos, eles vivem tantos questionamentos, tantos desafios, eles precisam ser vistos e ouvidos, porque se não forem, nós não vamos conseguir sustentá-los, suportá-los e consolá-los. Como avó, eu vejo isso muito claramente. Agora, falando de amor, nós temos um amor passivo, que muita gente sabe amar desse jeito. É meio distante, é meio frio, mas é amor. A pessoa ama. Só que pode ser que não seja tão capaz de se expressar. Mas será que esse amor é bom mesmo? É o melhor? Se você não é capaz de amar de outra forma, começa a olhar um pouco em mudanças para esse amor, porque eu penso que esse amor, especialmente, penso não, eu sei que esse amor que não é expresso, ele deixa alguns buracos, algumas falhas. O amor tem que ser ativo. O amor exigente é a ação. Para ser ativo, ele tem que ser presente. Mesmo quando você está distante, você pode ser presente. Se fazendo presente de diversas maneiras, sem medo de corrigir. Importante isso. Corrija, fale suas posições, é muito, muito necessário fazer isso. Ops. O amor exigente é um programa de ação. Então, o amor ativo é aquele que nós estamos recomendando, sugerindo para você. E o verdadeiro amor está atrelado à espiritualidade. A transcendência nos aproxima, nos faz parecido com o Criador, e acho que o mundo precisa disso. A espiritualidade desperta a essência divina que vive dentro de cada um. Temos uma espiritualidade pluralista, mas sabe com que às vezes eu me preocupo? Que, sendo pluralistas, a gente acaba fazendo uma espiritualidade meio superficial, pouco profunda.
e sem muitos posicionamentos determinados de questionamentos verdadeiros. Então, cuidado para você não ser superficial na pluralidade do amor exigente. Você, ao se respeitar, ao respeitar a sua crença, fale como é que ela te ajuda a ser uma pessoa melhor. Como você pode ser melhor vivendo a sua espiritualidade. Isso não quer dizer que nós estamos trazendo ninguém para a nossa igreja, mas nós estamos mostrando o que a nossa igreja faz por nós, ou a nossa fé faz por nós. O amor no amor exigente, mesmo quando nos sentimos inseguros, assustados, sem esperança, repetimos o que está se tornando um mantra. Medo de nada, só amor. Medo de nada, só amor. Haroldo foi forte nisso. E nós temos que copiá-lo. Mesmo quando estamos cansados, desapontados, não desistimos, não nos entregamos. A gente vai atrás de novos conhecimentos, novas oportunidades, e vamos ter novas coragens para que a gente possa levar o outro a ser a pessoa certa para ele próprio e para o mundo em que ele vive. Isso é o amor que nós queremos que todos tenham no amor exigente. Lembra que o amor verdadeiro é um amor que é resultado de características genéticas. Sabe que muita gente diz que a família, ela verdadeiramente é responsável pela dependência química. Ela tem de 30% a 40% de responsabilidade. Por quê? As características genéticas e as características moldadas pelo meio ambiente, pela educação, fazem isso. O amor sabe educar. Educar é fazer crescer, é desenvolver, tirar de dentro do indivíduo o melhor que ele tem, mas vai mudar. Você não vai ter sempre o mesmo filho, vai mudar. Sabe orientar, mostrar caminhos, buscar novos conhecimentos, novas oportunidades e jamais perder esperança. Sabe exigir, que é levar, assumir compromisso, ser responsável. E sabe deixar as coisas pequenas, insignificantes e abraçar o essencial. Nós temos que exigir isso para termos um mundo melhor para todos. Acho tão importante. O amor deve tornar o outro forte, capaz de se defender do mal e combater onde quer que esteja pela vida fora. Se nós, com o nosso amor exigente, chegarmos nesse ponto, nós realmente vivenciamos e vamos ser transformadores de uma época. Vivenciamos o programa e vamos transformar uma época.
O amor deve tornar o outro forte. Então, não pode tratar com moleza, tem que exigir, tem que pôr para fazer as coisas. Eu vejo ali o meu filho com os 2 pequenininhos, chegam cansados, ainda vão tocar violoncelo. Ah, meu Deus, coitado, deixa hoje, já cansou. A avó é assim, não consegue viver tudo. Mas não, se quer tocar, se quer fazer, faz direito, é hora de tocar e vai tocar. Fica lá tocando, coitado. Mas acho que vai ficar forte, capaz de se defender do mal. E vai seguir e combater pelo bem, onde quer que esteja, pela vida fora. Terminando, eu queria terminar com Rubem Alves. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. O amor exigente nos ensina a escutar. É na escuta que o amor começa. E na não escuta é que ele termina. Completou o meu tempo. Muito bom estar aqui e falar com vocês. Mas se vocês levarem essas 2 falas nossas anteriores, fazer o seu filho forte, capaz de combater o mal, aonde ele estiver pela vida fora, e saber amar, saber escutar. Não tem erro, gente. É esse amor que nós precisamos entender e apropriar para nós e para os nossos amados. Muito obrigada. Dona Mara, Oi. a senhora falou de estar atrelado o amor e a espiritualidade. E aí eu pergunto, eu desenvolvo a espiritualidade porque eu estou repleta de amor? Ou eu estando repleta de amor, eu desenvolvo a espiritualidade? Ô, Cristina, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Foi exatamente isso que eu pensei. Até completar, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque parece que são coisas que estão tão atreladas que, senão eu fico só na religiosidade, né? Nos dogmas, nas obrigações. Não estou falando da falta de importância disso, não. Eu só estou falando dessa espiritualidade que me faz ter esse amor tão pleno em mim, que com isso eu consigo ser essa pessoa que acolhe, que escuta, porque é tudo muito atrelado, né? Eu escutando, eu começo o amor, a senhora colocou, mas se eu tenho amor, eu acho que eu consigo escutar. Acaba ficando muito isso, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Ô, Cristina, eu acho também que quando a gente é muito jovem, e nós fomos mães muito jovens, eu vejo que a gente tem uma certa pressa de viver e de fazer as nossas crianças crescerem para a gente respirar um pouco. E a gente acaba só muito mais tarde percebendo a importância de ver, de olhar e ver mesmo, e de ouvir, mas para escutar, para ficar dentro, para daí você amparar e conduzir, educar
orientar e exigir. Agora, quando você faz um curso como esse, com 130 pessoas de começo a fim, e você põe esses pontos como coisas verdadeiramente importantes, a gente para fazer. Primeiro, as mulheres hoje deixam para ser mães um pouco mais tarde, estão um pouco mais maduras do que nós éramos. E, segundo, se elas são alertadas, daí fica mais fácil, não é? Então, mesmo a gente não sabendo bem onde começa um e termina o outro, elas têm que saber que as duas coisas são importantes e estão atreladas. Estão atreladas. Tem uma pergunta aqui. Dona Mara, como não permitir a superficialidade na pluralidade do AE? Eu vejo que a coisa que mais nos toca quando nós falamos de espiritualidade é a experiência pessoal. É aquilo que a pessoa vive e se transforma a partir da vivência dela. Quando nós trazemos textos bonitos, eles verdadeiramente nos ajudam. Eles não estão ali para atrapalhar, mas eles não mexem conosco como uma vivência real. A minha experiência a respeito disso é que eu vivenciei lá no passado a história do cajado, que praticamente todos vocês conhecem. Não cansam de ouvir e toca profundamente, porque é uma vivência real que me mostrou uma forma de ser e que me levou por um caminho. Então, eu vejo assim, sabe, nós acabamos fazendo coisas bonitas e nos ajudando a transcender, mas não a nos aprofundar espiritualmente, a não mergulhar na espiritualidade de fato. E eu acho que à medida que a gente fica velho, não quer atrapalhar filhos, não quer fazer coisa errada com o neto, a gente vai ficando meio sozinho e a gente precisa ter essa profundidade espiritual, que é o que nos aperfeiçoa e sustenta. Ok. Outra pergunta. Dona Mara, podemos dizer que o AE é um programa laico? É, porque veja o nosso princípio ético desse mês. Acabei de fazer o nosso podcast e eu repito muito, somos leigos e voluntários. Eu não sei bem a diferença entre leigo e laico. Laico é que não pode ter nenhum tipo de espiritualidade, não pode ter imagens, essas coisas, mas eu acho que eu não me lembro bem o que é ser laico de fato. Porém, somos leigos, quer dizer, o que fica bem claro é que não existe autoridade por graduação no amor exigente. Não é porque eu tenho uma formação, um currículo top, que eu tenho autoridade dentro do grupo,
e não existe remuneração. Então, nós somos leigos quanto à espiritualidade, quanto, quer dizer, quanto a uma religião. Uma pessoa pode vir pregar uma religião, não pode política, não pode falar de política, enfim, nós somos ali voluntários sem querer nada em troca. E não estamos aí como especialistas em qualquer coisa. Então, o laico é quando não pertence a nenhuma ordem religiosa. Então, é laico, né? Mas, olha, Padre Haroldo era um cristão católico, ele pertencia a um... Sim, mas o amor exigente não pertence a nenhuma ordem religiosa. Então, nós somos laicos. Exato. Leigos, porque a questão profissional não predomina, e laico, porque nós estamos vinculados a uma ordem religiosa, a uma religião, né? Mas tem mais perguntas aqui. Dona Mara, falando de amor que orienta, educa e exige, gostaria que a senhora nos apontasse os maiores desafios que enfrentou ao longo dos anos e qual o desafio atual. Como é? Repete, por favor. Falando de amor que orienta, educa e exige, gostaria que a senhora nos apontasse os maiores desafios que enfrentou ao longo dos anos e qual o desafio atual. Nossa, foram tantos desafios. Sabe, um dos desafios que mais me desapontou? Porque papai era médico, meu marido era médico, e eu pensava que os médicos fossem gostar tanto do amor exigente, gostar tanto do nosso trabalho, e no começo eles não nos aceitavam. Acho que um pouco até hoje a gente é diminuído por sermos grupos de auto e mútua ajuda, por trabalharmos com esse tipo de caminho. E a gente era muito diminuído, especialmente quando a gente ia para reuniões assim lá de governo federal, da implantação das políticas públicas brasileiras. Nossa, não contavam com a gente. Achavam que éramos mesmo muito mal reconhecidos. Hoje mudou um pouco, mas ainda há um certo preconceito com o trabalho voluntário. As pessoas gostam de que as coisas custem, que sejam bem remunerados, os profissionais têm que ter profissionais. Então, isso foi uma coisa que lá no começo me assustava muito. Eu via um programa tão simples, tão fácil, eles podiam fazer o papel deles, de profissionais, e nós estaríamos ali o tempo inteiro. Eles iam trabalhar 1 hora só, e nós íamos sustentar e apoiar a semana inteira, o tempo inteiro, aquelas pessoas. Mas eu não sei se eles tinham um pouco de medo que a gente pudesse. Então, isso foi um desafio. Outro desafio foram algumas atitudes, como deixar a obra de Padre Haroldo, a POT, Associação Promocional de Oração e Trabalho, e nos tornar uma federação independente, porque já estávamos no Brasil inteiro. Teve muitos voluntários que achavam que não podíamos sair, não entendiam as razões. Depois de largar os Estados Unidos, então viam sempre alguma coisa assim como a gente pagava, quer dizer, a gente, na época,
Padre Haroldo não tinha muito recurso, tinha sempre que ir para a comunidade terapêutica, e o Amor Exigente ficava mais aqui conosco. Tínhamos que pagar por grupo $100 por ano, $100. E nós já tínhamos muitos grupos, então ficava muito caro e a gente precisava de dinheiro para ajudar os grupos aqui, para viajar. Foi outro grande desafio. Atual desafio, sempre há alguma divisão. Eu me preocupo muito, por exemplo, teve uma época que o grupo de sobriedade estava querendo ter toda uma linha em que eles tivessem coordenador regional, subcoordenador, tudo à parte. E eu tenho muito medo de divisões. Eu acho que dividir a nossa federação, porque querem uma coisa diferente para qualquer um dos grupos, vamos imaginar, sempre é tempo, quer ser diferente, tem uma equipe forte, está construída, está bem, vamos deixar de lado um pouco a federação, a diretoria, e podem nos dividir. Acho que o desafio é manter a unidade. Outra pergunta, dona Mara. Quando a disciplina não se instala e a exigência é muito necessária e apaga a manifestação do amor, o que fazer? Não, eu não vejo que a disciplina apaga a manifestação do amor. Eu não sinto isso. Eu acho que pode ser que nós precisamos mudar a maneira de disciplinar. Tivemos muita experiência com isso. Por quê? Porque os nossos filhos, dependentes químicos, quando eles são amados sem exigência, eles nos exploram. Eles não são capazes de nos respeitar por esse amor. E criança e um pouco adolescente têm essa mesma característica. Eles percebem, Padre Haroldo dizia, os pontos que eles têm que apertar para nos conduzirem. E quando nós começamos a trabalhar o amor exigente, precisávamos ser exigentes, então a gente começou a ter uma postura, e aí entrava o nosso primeiro pilar, a espiritualidade, uma postura de amor. Você olha com amor, você reza no seu coração, eu amo você, Deus ama você, você vai sair disso e age com liberdade, que eles vão perceber que são amados. Mas nós temos que ter atitudes caladas de amor para fazer a exigência funcionar. Isso eu... Dona Mara, tem mais umas 4 ou 5 perguntas aqui. Uma não é pergunta, é uma pessoa falando da sabedoria e do conhecimento que a senhora traz e que basicamente não trouxe dúvida. E aí uma pergunta. Sou muito grata ao AE que me ajudou. O que me ajudou muito foi a espiritualidade pluralista. Me fez crescer muito na fé e na aceitação de todos. Quanto mais simples a pessoa passe a mensagem, não seria o ideal? A simplicidade da espiritualidade? Ela está perguntando. Quanto mais simples a pessoa passa a mensagem, não é melhor? Eu penso que a mensagem sendo, acredito, eu assisti isso, há homens muito cultos
que tocam profundamente a nossa espiritualidade com a sabedoria deles. Dom Luciano, um jesuíta amigo de Padre Haroldo, era um homem extraordinário, de uma sabedoria, e ele nos fazia chegar muito perto de Deus. Agora, nós, no amor exigente, não vamos complicar as coisas, nós somos grupo de auto e mútua ajuda. O nosso olhar, a nossa postura tem que ser assim, gente. Como, com a minha vida, com a minha experiência, eu posso ajudar o meu irmão, a pessoa que está na minha frente. Quando a gente está completa, preenchida pelo amor exigente, conhecimento, vivência e os 4 pilares. A nossa responsabilidade social, a espiritualidade, os princípios éticos e os comportamentos, os princípios básicos. Sabe, naturalmente você é capaz de preencher o outro, de saindo de você derramar para o outro aquilo que ele precisa. É simples? É a sua vida, é o conhecimento de um programa simples, sem custo, e que você não precisa ser doutor para viver, para conhecer. E se nós nos mantivermos nessa linha, na educação dos nossos filhos, não tem erro, não complica, sabe? Lava o machucadinho, dá beijo, não fica atrás de remédio para pôr no machucadinho, lava bem com sabão e dá beijo, e põe no colo, abraça um pouco. São coisas simples, mas que funcionam e que ajudam os nossos a serem fortes, a não ficar querendo fugir quando alguma coisa não sai como eles querem, fugir da realidade, coisas assim. Bom, tem uma aqui. Eu não preciso de ter receio de trazer nas reuniões do AE as referências de minha religião, desde que não seja doutrinação e sempre com muito respeito, obviamente. Essa é uma. E a última aqui, bom, tem muitos elogios, né, o que a fala da senhora, e tem uma aqui que eu perdi, que eu acho que era... Tiago, você não pôs aqui, a culpa do Tiago. Meu filho. Tem uma aqui que eu não estou achando mais. Estou colocando no WhatsApp. Ele pôs. Não, é uma outra. Dona Mara, essa aqui é mais uma afirmação. Nossa salvação é individual, mas estarmos em um coletivo ajuda a nos aperfeiçoar. Aqui. Os aspectos mais difíceis de trocar podem estar relacionados com nossa genética? Eu vou contar uma história que eu tenho repetido. Sabe por que eu tive coragem de ajudar Padre Haroldo, nunca tendo sido uma profissional? Eu fiz 3º grau, mas nunca estudei para ensinar nada. Então, o padre e o professor Saulo me chamavam de professora. Mas nunca fui professora, de fato. Fiz língua francesa, filosofia comparada, francês e essas coisas. E não tinha experiência nenhuma, nem de trabalho, nem de dependência química, de saúde mental. Sabia que era um problema muito sério, mas por que eu
tive a coragem de assumir, sendo realmente dona de casa, esposa, mãe, nunca tendo feito nada da minha formação. Pronto. Por quê? Porque Padre Haroldo trouxe uma tese de um jesuíta, e esse jesuíta mostrou claramente que 45% do que nós somos é genética. Eu não sei onde ele se baseou para isso, mas naquele tempo lá, 85, 86, foi quando eu li isso e me decidi fazer o que Padre Haroldo estava querendo fazer. 45% é genético, 45% é o ambiente em que você é formado. 10% é livre-arbítrio, mas a sua escolha, ela passa em cima de genética e de educação, de ambiente, de formação, quando você opta pela coisa de verdade. Então, eu pensei, bom, quem sabe, permitindo a presença de Deus através de mim, aprendendo a deixar que Deus fale ou faça através de mim, pode tocar o coração dele e ele faz a decisão dele. Isso foi o que verdadeiramente me deu condições de chegar até aqui. É ficar atenta, é ouvir, é deixar o meu conhecimento. Eu fui lá fazer cursos. Tinha o professor Saulo lá na PUC, que me deixou fazer alguns cursos. E eu acabei tendo um conhecimento que me dava uma certa segurança. Mas eram cursos de 6 meses, de 3 meses, pós-graduação da PUC. Fomos 20 lá fazendo os cursos, lendo bastante, mas a certeza de que Nosso Senhor faria o trabalho dele através de nós, voluntários, querendo servir Deus no irmão. Não tenho dúvida de que isso funciona. Deus opera, é operante através de quem tem fé e se põe a serviço dele em favor do irmão. Amor é decisão. Passar a palavra para Clotilde, depois nós vamos ouvir a nossa música e depois a oração. Dona Mara, gratidão imensa por essa noite tão maravilhosa, pelo seu sim para estar conosco aqui. É um grande privilégio ter a senhora nesse curso Educaê. E quando nós estávamos lá, lá atrás, no planejamento, e pensamos, Dona Mara precisa estar em um momento nesse curso. E aí sugerimos que o princípio do amor seria muito adequado, porque a senhora é a própria amorização. A senhora, na verdade, é um grande instrumento de amor, que tem ajudado tanta gente, que tem transformado a vida de tantas pessoas. Então, é uma gratidão imensa. Eu acho que realmente muitos elogios aí no chat por essa palestra incrível, né? E a gente está muito feliz com a sua presença. Um abraço também, bem virtual, como Lúcia fez no início, e a gente tem uma admiração muito grande. A história do cajado vai ficar na curiosidade para muita gente que está aqui que não conhece, tá? Porque temos pessoas que nunca ouviram, que não fizeram amor exigente. Numa outra oportunidade, a gente pode contar essa história linda que você tem aí. E aí, eu acho que é só obrigada mesmo, gratidão pelo seu carinho, pelo seu empenho, pela sua disponibilidade
e pela sua solidariedade total e por ter ser cofundadora desse movimento, ter escrito mais de um livro sobre esse programa e estar conosco há 37 anos, né, nos incentivando e nos colocando sempre para frente. Então, a gente tem muito que agradecer. Muito obrigada. Boa noite. Música, Tiago. A oração, Tiago? Quer puxar a oração, dona Mara? Obrigada. Eu gostaria de dizer para vocês que eu agradeço mais uma vez estar aqui,
Agradeço pelos elogios, por tudo que vocês falam bem de mim. Fico comovida com isso, mas quero dizer para vocês, sabe, não me traz nenhum orgulho, porque eu sei que se eu estivesse sozinha, nós nunca estaríamos no lugar que nós estamos. Nós somos e que somos e temos esse programa extraordinário. Primeiro, porque eu acredito que Deus tem sido o Senhor dessa obra. Segundo, porque tem cada um de vocês. É aquela história que ninguém sozinho é melhor do que todos nós juntos. Obrigada de me darem a chance de estar com gente como vocês. Muito obrigada. Respirem bem profundo, respirando Deus. E que essa inalação e expiração, inspiração de Deus envolva você. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Alegria. Tiago, não pode abrir microfone de todo mundo? Vai abrir agora, vai abrir agora. Agora ele é bonzinho. Isso aí. Antes de eu abrir, pessoal, só agradecer a presença alegria. de vocês e falar que amanhã vocês vão receber o questionário nos e-mails de cadastro para vocês fazerem a gentileza de responder para a gente, porque é muito importante, tá bom? Todos liberados. E lembrar que semana que vem tem Calduro Bernadette. Presidente, semana que vem, Bernadette, semana que vem. Dona Mara! Até semana que vem. Obrigada aí, dona Mara. Parabéns, Mara. Tudo de bom. Boa noite.